Olá, o TV Unimed hoje traz um tema muito interessante e bastante discutido entre as pessoas. O luto, suas fases e seu processo de elaboração. Todas as pessoas que sofrem algum tipo de perda passam por um processo de luto para poder elaborar e lidar com essa situação, que é um momento muito difícil. Hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Libertas o psicólogo Avelino Bolivar de Souza Avelar. Ele é especialista em teoria psicanalítica. Falei certo? Certo. Me explica essa questão do luto pra gente. Vamos sintetizar. O que é primeiramente o luto? Tá. Bom, o luto a gente experimenta ele de várias maneiras, né, em várias ocasiões. A perda, né, a perda de um ente querido, que é aí o principal, né, que a gente associa o luto a perda de um ente querido. Uhum. Mas existem perdas variadas, né, na nossa vida, né? Perda de uma posição social, perda de objetos, perda de algo que você referenciava de uma grandeza extrema para você, que você tinha uma estima muito grande, perdas de posses, Emprego, por exemplo? emprego, perda de um namorado, de uma namorada, né, de um companheiro aí, né, o fim de um relacionamento é uma perda para as pessoas, né, Sim. e perda das pessoas em si, né, de contato, né, do vínculo, né, o que perde-se aí é o vínculo que tinha com a pessoa, ou com os objetos e demais situações. Sintetizando, é perda mesmo de variadas coisas que fazem parte da nossa vida. E esse estado que a gente fica depois de sofrer uma dessas perdas, ele é chamado de luto? Como é que é? É um estágio? Como é que a gente identifica que a gente está passando por esse momento depois de alguma dessas perdas? Isso. A gente tem assim, né, uma maneira de identificar isso que logo após uma determinada perda, a gente tem que fazer essa elaboração, a gente tem que, ou seja, entender, assimilar. Uhum. E vários aspectos aí envolvem, né, esse tempo pós-perda. O luto aí, a gente vai identificar ele quando a gente está em fase aí de recolocação na vida depois dessa perda, ou seja, qual é a nossa função agora depois que a gente perdeu aquilo. Ou seja, a gente fica meio que perdido ali naquele momento, ou seja, algo que ocupava um espaço relevante na minha vida, agora ele não existe mais, e agora como eu vou fazer com tudo isso que rodeava também, o que eu perdi, o que eu vou fazer com tudo isso que restou, o que eu vou fazer agora, qual que é a minha nova colocação na vida social, emocional, afetiva. O grande problema, a problemática da perda, então, é o que eu vou fazer sem isso que eu não tenho mais? Seria exatamente isso? Ou quer dizer, o fato de não ter mais propriamente dito. No caso de uma pessoa que eu acho que deve ser a maior perda que o ser humano deve sofrer, é como eu vou viver sem fulano de tal, ou o que vai ser agora sem o fulano de tal? O que será feito, né? Não somente a pessoa ali, sim, é claro que a pessoa que se foi, né, que morreu ali no caso, ela vai deixar ali um vazio muito grande para aquelas outras que estavam à sua volta. Mas ali não é somente a pessoa, né? Tudo aquilo que rodeava a pessoa enquanto ela estava viva que vai carregar o afeto, ou seja, a pessoa não ama apenas a pessoa que morreu, né, que se foi. Ela ama ali as coisas à sua volta, né, os costumes daquela pessoa e tudo aquilo que estava ligado naquela pessoa. Então, é todo esse invólucro aí de coisas, né, ao redor dessa pessoa que se foi. A energia, né, Freud falava em energia libidinal, né, energia psíquica, que a gente destina para pessoas e para objetos e para tudo na vida, né? Uhum. Ele fala lá que é a nossa base de relação com as coisas e com as pessoas na vida, né? Que é essa energia que a gente destina para as pessoas e para os objetos, ou seja, o destino que essa energia tinha agora não existe mais, acabou-se o destino e a energia continua. E para onde essa energia vai agora? Tem que ser canalizada. Ela volta nesse período e é esse o processo. O que eu vou fazer com essa energia aí para poder distribuí-la, né, de uma forma aí homogênea para não sentir tanto mais a falta daquele destino, né, daquela pessoa ou coisa que se foi. Uma curiosidade agora, vou abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta. Existe alguém no mundo, existe a possibilidade de alguém não destinar toda essa energia para alguém? Tem alguém alheio a esse tipo de sentimento, quer dizer, de apego, um pai, uma mãe, um vizinho, um namorado, um amigo, alguém? Existe essa possibilidade?
e possivelmente nunca vai sofrer esse luto, essa dor? As pessoas, elas têm aí a tendência de dividir essa energia, né, para coisas na vida, né? Ou seja, né, a pessoa destina aí essa energia para a vida profissional, para a vida pessoal, para coisas aí que ela tem como, né, preferências, né? Mas assim não seria interessante a pessoa colocar fazer uma aposta, né, total em cima de uma coisa só, ou seja, o risco de perder e depois não ter o que ser feito é muito grande, né? Então não é interessante que seja feita essa aposta, né, colocada toda essa energia em um só objeto, né? Como que as pessoas ao redor devem lidar com o luto alheio? Como que eu devo encarar isso? Como uma pessoa passa por esse processo que é difícil, doloroso, como que eu devo encarar? Porque tem muita gente que acha que é frescura. Não, isso é frescura. E se não for? Bom, para quem não está passando, né, pelo momento, é um tanto quanto complicado entender, né? O simples fato de estar por perto talvez pode trazer um conforto muito grande para a pessoa que está passando por esse momento, né? Mas o que às vezes a gente nota é que as pessoas, por não entender, né, muito bem o que está acontecendo, o que a pessoa está passando naquele momento, às vezes elas minimizam muito o sofrimento dessa pessoa e sem, às vezes, ter a exata noção do quanto essa pessoa está sofrendo de verdade, né? Às vezes pode ser um cachorro que morreu, a pessoa está ali sofrendo, né? E isso, é claro que as pessoas à sua volta vão pensar que, nossa, é frescuragem, mas não é. Ela tinha uma energia canalizada, né, para esse animal, né, no caso. Então, o trabalho é o mesmo, ou seja, tanto às vezes criança, adolescente, adulto, idoso, eles vão passar pelas mesmas situações aí de luto e vão fazer com que esse processo aí, né, pós-perda, seja praticamente idêntico, né, porque o luto é aquela forma ali que a pessoa vai ter de se reorganizar depois de uma perda. Agora vamos entrar numa questão um pouco mais complicada. Alguns estudos apontam que existem algumas fases do luto, 5 fases, né? E nessas fases as pessoas se comportam e pensam basicamente de uma mesma forma. Que fases são estas e como que as pessoas se comportam e pensam nesses momentos? Bom, a primeira fase aí que eles dizem é a negação, né? A negação é aquela fase onde a pessoa, pós-perda, né, daquela pessoa, né, ou de algum objeto aí, ela não aceita de maneira alguma, né? Ela não aceita ali que foi feita essa retirada, né, da vida da pessoa de uma maneira tão brusca, ou seja, ela nega e até a morte que aquilo ali não aconteceu, aquilo ali não existiu, ou seja... A negação, então, não é imediatamente, quando ela recebe a notícia, pode durar a vida inteira, ela pode se recusar a acreditar naquilo para sempre, mesmo sabendo o que aconteceu. Sim, exato, porque as fases, elas não obedecem, né, uma regra ali, né? Não é matemática, né? Não tem a sequência ali, elas podem acontecer... Uma cronologia. Elas podem acontecer uma antes da outra e podem ter um espaço assim um pouco mais extenso, né? Elas podem ser assim de períodos pequenos a médios até grandes períodos e a maneira com que cada um vai poder passar por elas é que vai determinar ali se a elaboração do luto foi ou não bem realizada. E a segunda fase, qual que seria? A segunda fase é a raiva, né? Ou seja, depois daquela situação ali estressora, né, vem a raiva. A raiva vem no sentido de querer fazer com as próprias forças ali, com os seus próprios recursos ali, desmanchar tudo aquilo que aconteceu, ou seja, né, querer fazer com que aquilo ali não se dê continuidade, que não seja verdade aquilo ali. Ou seja, a raiva é aquela que ela não vai aceitar ninguém que se aproxime para poder dar sequer um consolo, não vai aceitar a vida como se ficou depois da morte, da perda da pessoa, ela não vai concordar, ou seja, ela vai ter raiva, ela vai ter um sentimento ali ameaçador, até às vezes para ela mesma. E às vezes quando ela evita falar da perda, é um comportamento que identifique que ela está passando por essa fase?
é uma maneira que a pessoa ali, né, encontrou nesse momento de poder fazer com que seja amenizada essa dor, né? Ou seja, o momento em que ela se coloca ali introvertida, né, vamos dizer assim, é o momento que ela está ali, é uma tentativa dela se reorganizar. A terceira fase ela é bem curiosa e a gente vê que as pessoas optam muito por ela, que é a negociação, né? Às vezes elas querem negociar com a própria vida, com elas mesmas, com quem ficou, com Deus. Como é que essa fase acontece? Com Deus, né? A maioria das pessoas elas já vão, né, direto negociar com Deus, né? Elas vão fazer promessas, né? Às vezes sacrifícios, né? Olha, Deus, se você fizer, e conversam mesmo, né? Elas chegam a esse ponto, né, de conversar abertamente, né, dizendo que de agora em diante, se você não me retirar mais nada, eu vou partir aí. De tal forma, igual uma criança. É isso, como se fosse mesmo, né? Às vezes tem características aí que às vezes são infantis às vezes, né? Porque na negociação aí você vai querer fazer uma coisa para receber outra em troca e nesse caso ela vai querer mudar um comportamento, ou seja, não vai querer fazer mais alguma coisa que ela teria uma satisfação muito grande. Às vezes ela se coloca ali limitada para esperar alguma coisa em troca, né? Para não ter a punição que foi a retirada dessa pessoa da vida dela novamente. E quando a gente estava estudando sobre o tema também, eu li uma questão nessa fase que eu achei bastante curiosa, da negociação. É quando a pessoa pede, a gente está falando de Deus, pede para Deus que ela fique viva até concluir a faculdade, até o filho crescer. É uma forma de quê exatamente quando ela faz essa negociação? Garantir a vida dela própria? Seria? Seria, não dela própria, mas também de todos aqueles que estão à sua volta ali, para ela não ter mais perda, porque ninguém gosta de perder, né? Perder traz uma dor muito grande, então ela tenta fazer esse acordo aí quase que coletivo, né? Para não poder sofrer mais essas perdas, né? Então vai nesse sentido aí de negociar mesmo, né? Que não aconteça mais nada, né? Ou seja, ela vai se comportar de uma maneira aí, né, que não traga malefícios para ela e que assim alguém vendo, né, ou seja, alguém percebendo o que ela está fazendo bem, não vai poder atacar, não vai retirar. Então ela se sente aí protegida por causa dessa mudança às vezes de comportamento. Nós vamos falar daqui a pouquinho, dentro de alguns minutos, nós vamos voltar falando da quarta fase, que é muito curiosa, eu acredito que a maioria das pessoas passam por ela, que é a depressão. Nós vamos chamar o intervalo rapidinho, já que a gente está de volta. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Estamos de volta. Antes de voltar a falar do assunto, nós vamos fazer uma correção. No início do programa, quando nós fomos apresentar o psicólogo que nos prestigia hoje, com a sua ilustre presença, nós falamos o nome dele errado, mas agora nós vamos corrigir. Avelino Bolívar de Souza Marques. Avelino Bolívar de Souza Marques. Mas o interessante é que as pessoas às vezes erram o primeiro, costumam errar o primeiro, não o último. Aqui foi uma coisa inédita. Nós conseguimos fazer essa façanha aqui. Mas nós vamos continuar agora. A gente estava falando de um assunto interessantíssimo, né? Dessas fases que a pessoa passa para superar o luto. E a gente chamou o intervalo falando da depressão. É muito comum a depressão? A depressão, ela é dessas fases aí, né, que fazem parte dessa elaboração do luto, ela é a que pode se estender por mais tempo. É aquela onde, né, aquele transtorno se instala ali e a pessoa ali, ela perde, né, o interesse pela vida, né, no total assim da vida.
pelas coisas que antes dariam satisfação para ela, tinha prazer em fazer as coisas, já essas coisas já não têm mais tanta importância para ela, ou seja, ela se volta para si e não tem mais o interesse de se relacionar, as coisas perdem o interesse, né, e o relato de muitas pessoas que são acometidas, né, por esse quadro depressivo é que o mundo fica cinza, né, perde as cores, então perde o interesse. Então para que você vai querer viver num mundo aí, né, que é tudo cinza, que é sem cor? Então ela se volta para si, né, o interior aí da própria pessoa se faz mais interessante do que o mundo cinza lá fora. Deve ser um pouco chato. Deve ser muito Deve sofrido. Ser um pouco chato. A última fase, quer dizer a quinta fase pra gente, mas que pode ser a primeira fase para muitas pessoas, é a aceitação. Tem gente que aceita de cara, assim, recebe a notícia e já se conforma? Sim, às vezes é comum, porque justamente o luto ali, né, já vem sendo elaborado antes mesmo propriamente da morte, né, da perda acontecer. Então a pessoa ali já vai fazendo um trabalho interno, onde ela vai poder fazer aí assimilações, né, reorganizações aí, até onde chegar ao ponto de que pronto, agora é a hora, eu vou ter que aceitar, né? Mas também aí quando acontece perdas repentinas aí, essa aceitação ela pode vir somente depois de um longo tempo, né? Às vezes aí, esse período depressivo pode durar até décadas. Tem gente aí que não se recupera tão logo, às vezes na perda de um filho, por exemplo. Uhum. É comum então isso acontecer? Sim, claro. Tipo, a morte, o jeito que a pessoa morrer pode influenciar? Por exemplo, se a pessoa estiver hospitalizada, ela vier a morrer, é meio que as pessoas já estão esperando. E ela sofreu um acidente de carro, por exemplo, pode influenciar nessas fases ou no acontecimento de cada uma delas, ou se vai durar mais tempo ou menos tempo? A forma, né, como isso acontece vai assim, direcionar muito assim, a elaboração, né, desse luto, porque uma coisa repentina ela vem e aí aquele susto, né, aquela negação da pessoa ali de início, às vezes, vai precisar de um tempo maior. Uhum. E uma morte aí, que a pessoa já está no leito de morte há algum tempo já, né, no hospital, por exemplo, as pessoas já vão fazendo justamente esse trabalho aí, né, de aceitação, ou seja, já começa a elaboração anteriormente, né, da perda propriamente dita. Sim. Tem pessoas que nunca vão se conformar com a perda. Vai viver a vida inteira, mesmo que toque a vida, ela vai ficar centrada naquilo. As pessoas aí, elas se reorganizam de uma maneira que elas introjetam, né, aquilo que a pessoa representava, ou seja, ela pode fazer com que a pessoa continue vivendo nas lembranças dela, né? Ela pode fazer aí um trabalho interior que às vezes não é muito bem sequenciado e que pode causar isso mesmo, que a pessoa às vezes nunca vai aceitar. As mortes mais drásticas aí, dos entes mais próximos, elas causam isso. Isso não quer dizer que a pessoa não vai poder viver a sua vida, né, normalmente depois de um tempo, mas sim vai levar um tempo maior, né, e um esforço maior daquela pessoa para se reorganizar, para ela se recolocar na vida de uma forma aí satisfatória. Ah, muito bem. A ciência explica essa questão do sofrimento, da angústia, da dor, de alguma forma? Bom, existem aí, né, os neurotransmissores que fazem com que esse bem-estar ou esse mal-estar que a pessoa sinta seja reflexo de eventos aí traumáticos, né? Ou seja, quando a pessoa tem esse choque, né, na verdade, aí, quando acontece a morte da pessoa, você vai ter uma reação, o organismo vai sentir. Então, essas reações químicas aí no cérebro, elas fazem com que a pessoa tenha essa angústia, essa tristeza que se volte para si, né? Porque aí é um momento aí que ela vai ter que fazer esse trabalho interno, ou seja, né, tem aí a relação aí fisiológica envolvida, sim. Como é que a pessoa deve lidar com essa questão emocional para tentar seguir a vida? Eu preciso trabalhar, cuidar de casa, dos filhos. Qual é a primeira coisa para se reorganizar? Que seria, no caso, a orientação para essas pessoas? Bom, ela vai precisar, né, se reorganizar na vida, e o que ela vai poder fazer é criar novos vínculos, né? Ou seja, ela vai ter que recomeçar, né? Ela vai ter que fazer aí novas ligações com
outras pessoas, com outros lugares, ela vai ter aí que se reinventar, né? Ela vai ter que se reconstruir a partir de uma perda muito grande na vida dela. Ela vai ter que fazer um processo aí, né, de análise do que restou disso tudo para poder fazer com que essas coisas aí que restaram dê a base para ela recomeçar novamente. A gente tem uma certeza na vida que todos nós vamos morrer, né? É a única certeza. Mas a gente acredita na ordem natural das coisas, que os mais velhos morram primeiro que os mais novos. Quando esse quadro inverte também é mais complicado aceitar e entender essa situação? Sim, né? Aquela questão, né? A gente não pensa em nenhum momento na morte, né? Mas é uma coisa inevitável que todos, né, vão passar por isso, e o que ninguém quer imaginar é perder um filho, né? Uma pessoa tão próxima assim, na ordem não natural das coisas. Então, é claro que uma perda dessas aí, repentina, né? E mais do que inesperada, ela vai causar um impacto muito maior nas pessoas, porque ela vai estar ali sem ter em mente algo ali que ela não esperava nunca. Por mais que alguém se prepare aí, nunca vai estar preparado. Nunca vai estar. Muito difícil. Acho que lidar com a morte é muito complicado. E em relação à culpa, quem tem aquele sentimento de culpa por algum motivo, às vezes a pessoa não tem culpa de nada, mas por ter perdido, ela se sente culpada de não ter feito mais, de não ter sido melhor, de não ter, enfim, feito algo que ela acha que deveria ter feito. Como lidar com o sentimento de culpa? Bom, o sentimento de culpa, às vezes, ele é inerente a algumas pessoas, né? Ou seja, elas nunca ali estão satisfeitas, né? Ou seja, elas vão pensar que poderia ter sido feito muito mais, mas às vezes não, às vezes o que poderia ser feito foi, né? Mas às vezes isso acontece com pessoas aí que já tinham essa predisposição, né, bem antes de acontecer essa perda. Então, o indivíduo ali que se sente culpado, ele vai ter que fazer um trabalho aí de esclarecimento aí dessas questões. Por que ele se sente culpado, né? Será que é só por causa dessa questão ou não? Ele já tinha essa característica dele de se culpar aí antes desse acontecimento, né? Ah, sim, tem que levar isso em consideração. Sim, também. tem isso também. Tirando excluindo a perda de um ente querido, qual que é a segunda, não sei se seja a segunda perda que mais afeta a vida de uma pessoa? Bom, é aquela perda que não é propriamente uma perda aí de morte, né? Ou seja, posses, né? As pessoas, às vezes, elas têm valorizado muito ali o materialismo, né? As coisas ali que elas possuem, né? O ser humano é um ser que ele tem essa tendência de gostar de possuir as coisas, ou seja, é aquilo que é retirado dele, né? Qualquer coisa, é uma posição social na vida, é uma pessoa ali que estava ali e se retira de cena, né? Às vezes em relacionamento a gente vê muito isso, são perdas aí no mesmo nível, né? Pós-morte, que aí a gente tem notado que as pessoas sofrem quase tanto quanto uma perda de um ente querido. E um trabalho, quando a pessoa perde um trabalho, às vezes ela fica muito deslocada. Sim, ela vai, né, se questionar, né, mas por que eu perdi esse trabalho, o que faltou, né? Ela vai querer procurar aí justificativas para poder fazer com que essa perda seja compreensível, né? O que a gente indica aí é que a pessoa faça aí, né, uma reavaliação, né, da sua postura, né, do que ela pode fazer além daquilo que já foi feito. Ou seja, será que eu posso me especializar mais? Eu preciso, às vezes, buscar mais informação sobre aquilo que eu já estou fazendo há tanto tempo e que eu acho que já está o bastante? Não, às vezes é preciso ir além, né? Sim. Quando que o luto se torna um verdadeiro problema? Bom, o luto é um processo aí que todos, né, temos que passar e, né, diferentemente do que as pessoas pensam aí, né, que não vai passar por nada, não, vamos pensar a vida diferente, não vai acontecer isso, né? Aquilo ali que acontece com a pessoa pós-morte, né, de um ente querido, vai servir muito para ela, porque ela vai usar aquilo ali como experiência para as outras coisas da vida, né, as outras perdas, que não será somente uma perda, né, serão várias. Na vida a gente vem perdendo desde quando nasce, então é uma questão que a gente vê por esse lado. O luto ali, ele causa problemas para as pessoas à volta ali de quem está enlutado, e aí é um momento onde a pessoa que
às vezes está sentindo isso de uma forma bastante efêmera, né, uma forma bastante pesada, ela não consegue mais se relacionar, ou seja, ela se fecha. Aí vem a depressão, e depois de depressão vem todas as outras complicações, né? Então isso aí já se torna um problema não só para a pessoa, mas para a família e para todos aqueles que estão ali na sua volta, né? Então é um momento ali onde a pessoa tem que ser ajudada, tem que ter alguém ali por ela também. A fé pode ajudar? As religiões, as igrejas podem ajudar nesse momento? Eu acredito que seja uma das alternativas que cada um aí vai poder usar da maneira que lhe convém, né, para poder sair desse estado, né, e tudo que contribui é válido, porque na fé as pessoas às vezes encontram respostas mesmo e ali elas vão se sustentar, né, naquela resolução, né, ou seja, vai fazer parte dessa elaboração do luto às vezes. Ótimo. E quando que a pessoa deve procurar um especialista? Quando que ela deve ir até o consultório de um psicólogo? Sempre. A qualquer momento. A qualquer momento. Assim, né, quando a gente tem pessoas aí na família que a gente tem essa ideia de que elas possam morrer, né, em breve ou um dia, né, que tem essa ideia assim, é interessante que a pessoa tenha esse costume de procurar se reaver ali com suas questões, porque uma hora ou outra ela vai precisar fazer esse trabalho, né, essa avaliação, essa retomada de equilíbrio, né, ou seja, é interessante então que a pessoa construa aí, né, num trabalho, na terapia, numa análise, seja o que a pessoa for escolher, esse trabalho aí da pessoa se conhecer mais, né, para poder ter esse suporte, né, essa base para poder enfrentar essas questões da vida que são inevitáveis. Acho que deu para eu entender um pouquinho, o pessoal de casa deu para ter uma ideia de como é que acontece esse processo na vida das pessoas, de todos nós, né? Infelizmente, todos nós vamos passar por isso em um determinado momento, igual você disse agora há pouco. A gente já nasce sofrendo uma perda. Isso é muito sério, porque a gente não está programado para entender isso, para viver isso. No programa de hoje nós falamos sobre o luto, as suas fases e o processo que ele passa para que as pessoas aceitem, entendam e superem tudo isso. Nós recebemos o psicólogo Avelino de Souza Bolivar. Errei, gente, não dá. É um nome complicado. Vou deixar para você falar, vamos lá. Avelino Bolivar de Souza Marques. Tá claro para todo mundo. Ele conversou com a gente sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante. Acredito que as pessoas de casa estão um pouco mais esclarecidas sobre isso. Espero que tenha ajudado para que cada uma delas possam passar por esse triste momento de uma forma mais positiva e que consiga forças para superar esse triste momento que é o luto. Exato. A força vem de dentro da pessoa? Vem. É onde ali cada um vai fazer com que suas próprias forças sejam validadas no mundo externo. Ótimo, muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Muito obrigado pela sua audiência. Você que ficou curioso, quer saber um pouco mais sobre esse assunto, tem sugestão de outros assuntos, mande um e-mail pra gente. produção@tvlibertas.tv.br. Eu fico por aqui. Até o próximo programa. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais. Com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!